Graças a Deus, que o Senhor Jesus Cristo esteja com cada um, em sua vida, em seu lar. Mais uma quinta-feira estamos entrando no seu lar, para então te abençoar tua vida, abençoar tua família, abençoar teu trabalho. Depois de um dia de trabalho, você chegou em casa, tomou seu banho, está aí, agora nos assistindo nesta live para mais um capítulo da série A Sob Excelência da Noiva. E participe conosco desta live, ao qual está sendo gravada, para que você possa ser abençoado. Que Deus te abençoe. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor neste momento, e que você seja abençoado com este louvor. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando a todos. É um prazer estar mais uma vez entrando aí no seu lar através dessa maneira, né, dessa live. Que Deus possa te abençoar, que você possa se sentir abençoado nessa noite, crendo que Ele está conosco mais uma vez. Vamos lá então. O que se perde pelo ar? O que se perde pelo ar é folha e pó, o que não serve pra usar vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender, e já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isso eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e no instante está aí, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui para mudar o seu estado. Você é especial, quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu, você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui para mudar o seu estado. Você é especial, quem te
te deu a vida, destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra para que então nós possamos meditar nesta noite no segundo capítulo desta série, a sobreexcelência da noiva. Mateus capítulo 25, diz a Bíblia assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Aqui estão as 10 virgens. Nós vamos observar que Deus tem o seu livro da vida. E este livro da vida não é algo que está sendo compilado agora. Não. Se você observar, e às vezes você ir até em uma igreja, e ali alguém chamar a pessoa e dizer, vem aceitar Jesus, ela está certa em chamar para a pessoa aceitar Jesus. E se a pessoa aceita Jesus, então o pregador, ou o pastor, ou o evangelista ora sobre ela e ora pedindo para que Jesus escreva o nome dela no livro da vida. Bom, você já viu muito disto, mas na verdade isso está errado. O livro da vida não está sendo compilado agora. Os seus nomes não estão sendo colocados agora. Eles já foram colocados antes da fundação do mundo. Isto mesmo. E nós vamos observar que isto é escriturístico, isto é bíblico. Nós vamos pegar Apocalipse capítulo 13, o versículo 8, que só não vai adorar a besta, não vai aceitar a marca da besta, quem estiver com o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. E Apocalipse capítulo 17, e o versículo 8 também. Ali só vai adorar a besta aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. E nós vamos observar que aqui onde nós lemos, já temos 2 classes de pessoas. 2 classes de pessoas. Nós vamos encontrar 4 classes de pessoas diante de Deus naquele dia. 4 classes de pessoa. A primeira, ela é a noiva de Cristo. A noiva, aquela que vai estar ao seu lado. Aquela que é a rainha. E diz o nosso profeta o seguinte, na mensagem à era de Sardes, na página 249. Vamos dar mais um passo, porém antes de fazê-lo, vamos recapitular o nosso caso até este ponto. Em primeiro lugar, veja bem, olha em que classe você se encontra. Qual é o tipo da classe que você vai estar? Bom, em primeiro lugar, sabemos que com toda certeza que o propósito de Deus baseia-se na eleição. Foi Ele que nos escolheu e não foi nós que escolhemos Ele. Isto foi propósito em si mesmo. Foi propósito de Deus gerar um povo semelhante a si mesmo, que seria a noiva palavra. Esta é a noiva, e ela é a palavra de Deus. Por ela ser a palavra de Deus, ela é eterna. Ela é os pensamentos eternos de Deus expressados nesta terra. Isto mesmo. A única diferença entre nós e Jesus, sabe qual é? A única diferença?
Jesus, ele estava nos pensamentos eternos de Deus. E lá estava ele. E ele veio, então, para a palavra. Ele era a palavra. Quando Deus falou, aquilo era Jesus. Jesus na boca dos profetas, falando a palavra, e a palavra se cumprindo. E nós tivemos, então, Jesus sendo falado todo o Velho Testamento, porque ele era a palavra. E da palavra o que aconteceu? São João capítulo 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Isto é, a palavra se fez carne, então, do pensamento para a palavra e da palavra para a carne. Mas nós, qual a diferença entre nós e Jesus? Nós também estávamos nos pensamentos eternos de Deus, mas nós não viemos do pensamento para a palavra. Nós viemos do pensamento para o quê? Para o ventre de nossa mãe. Ali nós fomos gerados pelo nosso pai, um corpo. E então, quando a mamãe foi lá na maternidade e nos ganhou, então nós entramos naquele corpo, nós se tornamos carne, do pensamento para a carne. Mas agora, desta carne, nós estamos nos tornando a palavra de Deus. Por isso, cada vez que nós vamos nos tornando mais a palavra de Deus, nós vamos reconhecendo mais quem nós somos. E este poder de Deus vai se manifestando em nós, e entra exatamente aquilo que foi dito na live anterior: a predestinação, a eleição e a manifestação dos filhos de Deus. Isto é, ela foi escolhida, a noiva, antes da fundação do mundo. Em quem? Em Cristo. Aonde estava Eva? Eva estava em Adão. Aonde nós estávamos? Estávamos em Cristo. Ela foi de antemão conhecida e amada antes mesmo que fosse manifestada sobre a terra. Durante as eras, ela foi redimida pelo seu sangue e nunca pode entrar em condenação. Que coisa maravilhosa é esta noiva. Ela jamais pode estar no juízo, porque o pecado não lhe pode ser imputado. Esta é a noiva do Cordeiro. Ela não pode entrar em juízo, porque o pecado não pode lhe ser imputado. Romanos capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz o quê? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Isto mesmo, mas na verdade ela estará com ele em seu trono de juízo, julgando o mundo e até os anjos. Seu nome, cada um de seus membros foi escrito numa seção do livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. E neste livro ou nesta seção que esta noiva foi escrito, ela não pode ser riscada, porque ela é a escolhida. Vocês vão observar que na segunda, esta noiva, ela aparece na primeira ressurreição, como nós observamos na live passada. Agora, as virgens nécias, nós vemos as virgens prudentes e as virgens nécias. As virgens nécias, elas aparecem aonde? Elas aparecem na segunda ressurreição, que são as virgens loucas, elas surgem ali. Note que elas eram virgens, diz o profeta. Elas não tinham o Espírito Santo, portanto não conseguiram estar na noiva. Elas eram virgem, elas tinham a palavra, mas elas não conseguiram estar na noiva, porque elas não tinham o Espírito Santo. Enquanto as 5 prudentes que tinham azeite tornaram-se parte daquela noiva. Porém, estas pessoas, sendo um povo separado e amando a Deus e tentando permanecer na palavra segundo o que conheciam dela, e sendo uma ajuda na obra do Senhor, surgirão no fim do tempo. Elas perderão o milênio, as virgens nécias perderão o milênio, o qual você pode começar a ver por essas verdades, é muito mais importante e maravilhoso do que já chegamos a pensar ou crer. E uma das coisas que eu quero trazer aqui, se você é virgem prudente, eu sempre digo que o culto de oração é para as virgens prudentes. Isto mesmo. Por que os cultos de oração é para as virgens prudentes? Porque
as virgens prudentes têm o azeite, têm o Espírito Santo. E como é que se consegue o azeite? Você vai ver o William Branham pregando no Sexto Selo, em outras mensagens, ele falando sobre as virgens nécias que não entram. E elas chegam nas prudentes e dizem assim: dá-nos do vosso azeite. E as prudentes dizem: vão comprar, nós só temos para nós. O profeta, ele simplesmente faz o quê? Ele diz assim: vejam, vão e orem. Vão e orem. Não é esta compra, é oração. E o preço que Deus requer é o teu tempo. Teu tempo de joelho dobrado, o teu tempo de sacrifício, a tua renúncia. Você está disposto a pagar o preço pelo azeite? Agora, não precisa comprar depois, porque não vai precisar mais orar na grande tribulação. Só vai orar aqueles que ficarem, que as carnes cairão de suas peles, e eles não vão morrer, e eles clamarão, eles orarão a Deus, para que os montes caiam sobre eles, para que eles venham morrer. Eles clamarão pela morte, mas a morte vai fugir deles. Esta é a grande tribulação. Mas se você é noiva, se você é virgem prudente, você tem azeite. Como é que você conseguiu azeite? Joelho dobrado, orando. Aí eu te pergunto, você orou hoje? Você orou durante esta semana? Qual foi o período que você orou diário? Aí você vai ver se você é prudente ou se você é louca. Porque só sendo louco mesmo, estando nessa mensagem e não orar. Só sendo louco, estando nessa mensagem, na igreja da mensagem, de tudo que é pregado, de tudo que é ensinado, e não obedecer a mensagem que o pastor prega. E não obedecer a palavra, só sendo doido. E é exatamente o que essas virgens nécias são, loucas. Bom, isto foi em primeiro lugar. Em segundo lugar, há uma outra classe, e seus nomes estão também no livro da vida. E eles surgirão na segunda ressurreição. Esta é exatamente as virgens loucas. Os tais são as virgens loucas e os justos, que são mencionados em Mateus 25. As virgens loucas e os justos. Quais justos? Aqueles mesmos mundanos, aqueles mesmos que estão ali no mundo, aqueles que nunca conheceram nada do Evangelho, vão ser julgados pela luz que eles conheceram, aqueles que fizeram algo pela noiva, que deram um copo de água fria, foram na cadeia. Recapitulando, veja, nesta classe também encontram-se aqueles que não adoram a besta e nem se envolvem no sistema anticristão, mas morrem por sua fé, muito embora não estejam na noiva, não tendo nascido de novo, mas eles surgirão na segunda ressurreição e entrarão na vida eterna. Agora, isto é em segundo lugar, ali está a salvação destes virgens nécias, os justos e aqueles que não adoraram a besta. Vejam, vão estar lá no trono branco e são salvos. Mas em terceiro lugar, há os cristãos fronteiriços, tal como vimos em Israel saindo do Egito. Sabe, aqueles que saíram da denominação, saíram e vieram para a mensagem. Estes tinham seus nomes no livro da vida e suas obras escritas nos livros. Estes, tendo falhado em obedecer a Deus e estando desprovidos do Espírito, não obstante os sinais e prodígios estivessem entre eles, terão seus nomes removidos do livro da vida. Isto, aqui está aquela classe que veio para a palavra, veio para a mensagem, ouviu a mensagem, sentou na igreja, e aí chegou, olhou e disse: isso tudo é verdade, mas falhou em obedecer, voltou para trás, negou a fé, rejeitou. Entre este grupo estarão aqueles como Judas, que embora totalmente destituídos do Espírito, são religiosos, e terão manifestações em suas vidas, e mesmo assim nos livros, não foram eleitos nele. Os tais como Balaão também estarão nesse grupo. Finalmente, em quarto lugar, estarão aqueles cujos nomes nunca estiveram e jamais estarão escritos nos livros. Exatamente, tem aqueles que nunca foi escrito em parte nenhuma, de livro nenhum. Eles estão por aí. Nós vamos observar em Apocalipse capítulo 13, versículo 8,
E Apocalipse 17, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Jesus disse que em um determinado grupo aceitaria um que viesse em seu próprio nome. Esse é o anticristo, e eles preferiram aceitar o anticristo, aceitar aquele antipalavra, aquele contrário à palavra, e rejeitaram a mensagem da hora. Eles rejeitaram o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, eles rejeitaram o lava-pés, eles rejeitaram a ceia com pão asmo e vinho puro, as mulheres rejeitaram andar na santidade, na doutrina, preferiram andar nas suas vaidades, nos seus orgulhos, nas suas beldades, nas suas luxúrias. Eles preferiram viver esta vida, porque seus nomes não estão escritos no livro da vida. Não há nada puxando eles para esta palavra. Eles riem da mensagem, eles gracejam da mensagem, eles blasfemam da mensagem. Eles não têm nenhum sentimento, porque não há nenhuma menção deles no céu. Veja, mas a noiva, ela é especial. Ela é diferente. Ela é maravilhosa, ela é a noiva do Cordeiro, ela é realmente aquela sobre-excelente, né, irmão Ulisses? A noiva, ela é peculiar, né, pastor Dival? Ela é a rainha, como o senhor falou na outra live, ela estará no palácio, né? E nós falamos ali na outra live sobre eleição, predestinação. E isso é muito tremendo, porque a denominação, a religião, ela ensina contrário à palavra quando se refere a isso, né? Porque eles pensam que Deus ele estaria fazendo acepção de pessoas, mas a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Então, o que eles não conseguem compreender o plano de Deus, de ver que Deus ele não é limitado ao tempo, à matéria, como nós somos, né? E o senhor falou na outra live que a noiva terá o mesmo corpo de Jesus Cristo, a noiva terá o acesso a esse mesmo potencial de Jesus, de Deus, né? Ele conhecerá, eu falava até mesmo numa quarta-feira na igreja, justamente que a noiva ela vai conseguir ir aonde os cientistas querem ir, conhecer planetas e tudo mais, porque ela ultrapassa os limites, né? Deus é assim. Então, falando de eleição e predestinação, eles não conseguem compreender que Deus lá na eternidade viu, né, a noiva aceitando a palavra, pela sua onisciência, né, o seu conhecimento antecipado, e Deus ele viu que nós, pela graça de Deus, aceitaríamos essa palavra. E viu também que nós não íamos voltar atrás, porque a Bíblia fala também, pastor, que aquele que toma a mão no arado e olha para trás não é digno, né? Mas nós, pela misericórdia, falando da noiva, né? Eu creio que eu sou noiva e você tem que crer que você é noiva, porque tem que ter fé nesta eleição. Eu creio, pastor Dival, que nós temos que ter fé na nossa eleição, porque se tem uma coisa que o diabo ele fala na mente das pessoas é que você não é eleito, você não faz parte da noiva, e ele aponta nossos erros, né? Mas a noiva, ela crê na sua eleição, porque Deus viu ela aceitando a palavra e vivendo esta palavra. Como o senhor disse, porque eu creio, pastor, aquelas pessoas que o senhor mostrou ali, que eles voltaram atrás, não viveram a palavra, entra lá em Hebreus capítulo 6, né, que foram iluminados e voltaram, não tem mais chance, não tem mais sacrifício por eles, né? Mas a noiva é um povo peculiar, porque Deus viu que ela aceitou a palavra e viveu esta palavra, e não voltou atrás, custe o que custar. E eu creio que isso é algo tão importante, pastor, falando de noiva, porque a noiva, ela vai, não importa o que aconteça, não tem barreira, não tem dificuldade, ela pede graça para Deus, né? E vai indo, e vai caminhando, e vai se arrastando, nem que seja arrastada, ela vai caminhar, ela vai ir, né? Ela vai chegar. Eu creio que é dessa maneira que a noiva é peculiar, é pelas suas qualidades que Deus viu nela de perseverar, de buscar, de ir, como Paulo disse, olhando para Jesus Cristo, né? Autor e consumador, não desfocando, né? Olhando para esse foco.
E muito mais quando a gente vê as coisas acontecendo no mundo, né, pastor? Tantas coisas acontecendo aí, tudo sinal que realmente a vinda de Cristo está às portas e a noiva se aprontou. É uma peculiaridade, né, pastor Dival, falando dessa questão, porque a noiva se aprontou, ela deu ouvido e está se aprontando para as bodas do Cordeiro, né? Exatamente. A noiva tem esta peculiaridade de obedecer, de se sujeitar, de estar sempre sujeita à palavra. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo ele vos exaltará. Então, o nosso tempo, né, esgotou, mas esta é mais uma parte do nosso estudo, o qual nós cremos que na próxima quinta-feira você vai estar conosco para nós darmos continuidade ao terceiro capítulo desta série. Eu espero que você se sentiu abençoado, né? Porque a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E o meu povo erra por não ter conhecimento. Então não te esqueça, você tem motivos para se tornar a palavra. À medida que você vai se tornando a palavra, obedecendo ela, você realmente será como Cristo. Exatamente como Cristo. Você e ele, um só. Não é simplesmente uma pessoa comum, mas é Cristo aqui na terra. Aquilo que Paulo disse é real. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos cantar? Vamos adorar ao Senhor? Vamos louvar ao Senhor no nome de Jesus. Com gemidos que palavras não podem explicar, eu elevo ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo
às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Graças a Deus, que o Senhor Jesus Cristo seja louvado neste momento tão maravilhoso, tão especial. Eu quero agradecer toda a sua atenção, esses momentos que você parou, que você deu atenção à palavra de Deus. Com certeza, Deus te abençoou. Nós vamos estar orando por você, pelos pedidos que vieram, e eu creio que Deus vai abençoar tua vida, tua casa, tua família. Que Deus te abençoe poderosamente. Irmão Ulisses estará orando e concluindo esta live, pois nós cremos perfeitamente que Deus está nos dirigindo a fazer isto, para que você possa enxergar, ver um pouquinho melhor quem você é. E quem você é no sentido de ser a noiva ou outra coisa. Porque você vai enxergar pela palavra. A palavra é o espelho da tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. E não esqueça, na próxima quinta-feira estamos aqui junto com você, compartilhando mais um capítulo desta série. Deus te abençoe. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo, então, continue abençoando a cada um. E tudo que é bom, eu creio que você não quer só para você, né? Então, que você possa enviar para o seu amigo, para a sua amiga. No mundo hoje, as pessoas eles enviam tantas coisas, tantos vídeos, tantas coisas que está, como diz o termo, né, está circulando no mundo, está na alta, né? Mas eu creio que nós, como cristãos, podemos compartilhar essas coisas maravilhosas da palavra de Deus. Então divulgue, mande o link para alguém, e eu creio que essa pessoa será abençoada, né? Vamos orar então. Creia que Deus irá fazer a obra na sua vida, seja o que você precisa, Ele pode te abençoar. Vamos orar. Pai, nós somos agradecidos a Ti, Senhor, porque o Senhor ainda é o mesmo, Pai. E nós confiamos na Tua palavra e temos a Tua palavra para nos segurar, Senhor. E a Tua palavra diz que é impossível que o Senhor minta, que o Senhor não muda, o Senhor é imutável, Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Senhor prometeu curar, o Senhor prometeu libertar, o Senhor prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, ó Pai. E ali, do outro lado da tela, há pessoas que estão em necessidades, ó Pai. Ó Deus, quem sabe saúde do corpo, mas também, ó Deus, a alma está precisando de saúde espiritual, Senhor. Nós oramos e pedimos que a Tua graça seja com cada um, Senhor. Que o Teu Espírito Santo sonde os corações e dê graça para que cada um se encontre na Tua palavra. Ó Deus, se encontre no número da noiva, Pai, pois queremos, ó Deus, estar na fileira do Evangelho, queremos estar, Senhor, já na plataforma do arrebatamento. Olha para cada um, Senhor, se porventura alguém que não Te conhece ali ouvindo esta live, Pai, que o Senhor possa se manifestar a ele, como o Senhor se manifestou para aqueles discípulos do caminho de Emaús, ó Pai. Se revela ao eleito, Pai, se revela ao escolhido do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos todo o mal agora, usamos o nome que é sobre todo nome, o Senhor Jesus Cristo, e abençoamos estas vidas e cremos que o Senhor estará completando a obra em cada coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Deus abençoe a todos.